Mas vamos chegar agora à disciplina mais longa do segundo dia. Atenção! Vamos com a análise agora da chamada prova de matemática. E eu estou aqui, né, ladeado por dois grandes mestres, né? Aqui do meu lado eu tenho a professora à esquerda aqui, Patrícia Guedes, eu tenho aqui do meu lado professor Felipe Bonfim. Eu queria fazer logo aquela pergunta inicial para vocês dois, né, que estão aqui. Como é que foi a prova de matemática? Deixa-me só fazer uma pergunta. Apareceram extraterrestres na prova de matemática? Não. Teve questão do outro mundo? Não. Não? Porque, mas a gente lembra que a gente já pegou prova de matemática, né? Que a gente estava conversando um pouco agora, que é aquela história do, né? De onde é que o cara tirou isso? Tem aquela coisa, eu nunca dei aula disso, né? Tem uns aventureiros na internet que falam, não, eu falei tudo. Não, não falou, mas parece que a prova também veio tranquila. E aí, muito boa noite, professores. Boa noite. Quem começa aqui a falar as análises da prova? Pois não, professor, fique à vontade. A prova foi uma prova tranquila. Muito bom, olha aí. Dentro do esperado. É uma prova temida porque está dentro de um componente curricular isolado, não é? E todo mundo sabe que matemática é o peso que tem, né? Quando pega o terreno, número de questões. Vocês sacaneiam com linguagem de forma absurda. Né? Eu que sou da área de linguagem, é um absurdo. O TRI privilegia vocês assim de forma, né, ridícula. Mas vamos lá. Dando devido valor. Não, caramba, né? É questões bem contextualizadas, né? Como sempre. Com enunciados mais curtos, né? Não veio tão longos como nos últimos anos. Interessante uma abordagem que a gente fez que são conteúdos aplicados. O Enem ele traz essa pegada, né, de conteúdos que são aplicados à nossa realidade. Perfeito. Então toda a contextualização da prova não é de algo que o aluno não tenha vivência. É tudo aquilo que o aluno ele tem vivência no cotidiano dele. Entendi. O que torna uma interpretação mais simples, né? Mais fácil, mais do dia a dia do aluno. Então, foi uma prova tranquila. A estrutura da prova e aí, não Patrícia, apresentou nenhuma surpresa. Né? Algum conteúdo que tenha, assim, saído? Nada? Logaritmo voltou esse ano. Voltou o logaritmo esse ano. Que não tinha aparecido em outros exames. Isso, não. No exame anterior, ele não tinha aparecido. Esse ano ele voltou. E voltou assim, uma questão muito simples, né, com a propriedade básica, né, que os alunos certamente acertaram tranquilamente. Maravilha, olha aí que eu fico feliz. Vamos começar a destacar alguma questão pra gente? Antes de qualquer coisa, eu já vi, vamos colocar novamente o gabarito inteiro na tela, o pessoal que está em casa já dá uma olhadona aí no gabarito. Solta o gabaritão na tela aí. Pessoal, tira print do gabarito, né? Manda pra galera. Pessoal, já estamos com o gabarito, inclusive com as 4 provas na tela, tá? Todas as cores já estão na tela com o gabarito, pronto. Equipe de professores aqui, muito fera. Todo mundo já preparou o gabaritão, a gente já soltou, né? Fomos nos primeiros a colocar o gabarito no ar, né? Pessoal que tá na internet aí, olha só, né? Quem tá na internet aí no YouTube, pode falar com a gente aqui. Tá, temos a Sabrina dizendo aqui, melhor equipe. Obrigado, Sabrina. A Gláucia Gonzaga dizendo assim, nem 2023 deu show, que bom. É tão bom quando a gente fala um negócio desse, né? Quando a gente vê o aluno diz assim, foi bom, né? Thaís Muniz, adorando o conteúdo, parabéns, equipe, obrigado, Thaís, né? Maravilha. Tem alguém falando aqui depois de farmacocinética, o Ronei, ia nos 2 turnos, ficaria só com uma dúvida e pau. Enfim, olha só. Que maravilha, prova muito tranquila, né? Muito tranquila do cotidiano, a pessoa elogiando muito a prova. Olha que coisa bacana, né? A Gláucia colocando, o Enem sempre é capaz de trazer elementos básicos do cotidiano e relacionados aos elementos biológicos, físicos, químicos, matemática, etc. Né? Olha, nada disso está distante de nós, mas está do nosso lado. Matemática, então, foi do mesmo jeito, professora? Maravilha. Mesmo formato. Maravilha. Vamos começar a dar uma olhadinha em questões? Questões bonitas, questões boas. Quem é que vai começar dos dois aqui? Felipe, seguindo uma sequência, né? Posso começar? Maravilha. Vamos deixar cá. Qual é a questão? 137. 137, prova amarela, galera. Aí já olha o gabarito, já vê a correspondência nas outras provas. Coloca aí na nossa tela, questão 137 de matemática. Vamos lá. Pronto. Eu trouxe uma questão de trigonometria. É um conteúdo até importante para os nossos alunos perceberem o quão importante são os conteúdos que são trabalhados no Ensino Fundamental 2. Né? Muitos
alunos eles ficam meio receosos com alguns conteúdos. Essa questão ela traz um pouquinho de racionalização também. São questões simples, mas que o aluno precisa dessa parte fundamental. Conteúdo recorrente do Enem, Olha aí. né? A parte de trigonometria sempre cai, questões de trigonometria. Deixa eu cortar o senhor aqui e fazer uma pergunta para vocês dois. Muitos professores aqui falando que houve muita questão que exigia conteúdo de primeiro ano, de segundo ano. Aconteceu também com matemática? Sim, do ensino sim. fundamental. Ensino fundamental. Que a gente, fundamental, aquela oitavo história, o ano, aluno tem sétimo aquela ano. acha que estudar pro Enem é só no terceiro ano. Só no Não. terceiro ano e não é. Não é. Desde Isso é muito sempre. importante para privilegiar também o conteúdo, o professor de Claro, matemática do primeiro isso. ano, o Claro. professor lá do Os segundo ano. professores do primeiro, do segundo, do ensino fundamental, que Olha dá uma aí. base extraordinária para que seja feito um bom trabalho no Olha aí, ensino você médio. que está nos vendo aí, ó, você que é aluno que está assistindo, presta atenção na dica dos professores, tá? Olha aí, você que está fazendo aí nono ano, primeiro faça num bom colégio, procure uma equipe de professores que efetivamente ajude você, que traga conhecimento, mas você que está no nono ano aí, olha, presta atenção quão importante é o nono ano, que era a antiga oitava série, né, professora? Isso. No meu tempo da gente, se era da senhora também, Era. foi o tempo da Era oitava assim. série, não existia esse nono ano, não, era quinta série, sexta série, né, e até a oitava série, Científico. aí fazia científico, 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 contabilidade ou magistério, que era o que o pessoal Exato. fazia, mas enfim, pessoal que está no nono ano, preste atenção. Quão importante os professores estão falando aqui agora. Para você não achar que você só vai estudar para Enem no terceiro ano. Para você que está no primeiro ano agora, preste atenção nos conteúdos. Né? Porque sem esses conteúdos a gente consegue fazer boa parte das questões. Não é isso? Exatamente. Vamos lá, professor. Pode continuar. Desculpa aí a intervenção. Nada, de forma alguma. Questão 137, ele fala: o mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo. Então a gente sempre fala para o aluno: bora fazer uma leitura mais dinâmica e vamos focar nas indicações que a questão fornece. Essa questão, ele fala o seguinte: ele quer saber qual seria a melhor situação, né, o menor cabo que seria utilizado para segurar esse mastro, né, no ponto P. Então ele dá 3 situações: a opção 1, a opção 2 e a opção 3, né, com 3 alturas diferentes e 3 ângulos que são formados com a base. E aí a gente utiliza um conceitozinho simples de trigonometria, né, relações métricas de triângulo retângulo. A gente utiliza o seno aqui, né, seno de 45 graus, dá para fazer as 3, né, consequentemente. Muitos poderiam se confundir achando que com o seno de 30, que é o menor ângulo formado com a base, a gente conseguiria a solução, porque ele pede o menor tamanho do cabo que é utilizado, mas não é, na verdade, né? Então, a opção que a gente fica é a opção letra C, né? A segunda opção, que dá 12 raiz de 2. Para fazer esse cálculo daí, a gente utiliza o seno, normal, relaçãozinha métrica, né? Seno cateto oposto sobre a hipotenusa. Perfeito. Depois vai precisar fazer Velha fórmula, né? Isso aqui, aquela de sempre. Aquela de sempre. Não Aquela muda. de sempre. É isso aí, todo ano cai. Todo ano né? tá aí presente. Quanto é o seno de 30, 45, 60, todo ano cai também. Né? É o basicão. Conteúdo trabalhado no ensino fundamental. O oitavo ano, nono ano já está trabalhando com isso daí. Então é bastante relevante. Situação do dia a dia, algo bem interessante. Maravilha. Então, 137, resposta, gabarito, letra C da prova amarela, né? E você faz a correspondência. Isso, tranquilo. Vamos mais um então agora. Quem vem agora aí? Tem mais aqui? Vou comentar a questão 146. 146, prova amarela. Né? Vamos lá, aqui põe na tela já a questão 146. Vamos lá, já está na nossa telona aí. Cadê? Deixa eu me achar ela aqui. Pronto. 146. Vamos lá, então. Beleza, vamos lá. Essa questão é uma questão da competência 2 de geometria espacial. E assim, eu particularmente amo geometria. E eu gosto muito desse tipo de questão que dialoga entre as competências. Perfeito. Essa questão aqui trouxe as competências 1 e 2. Por quê? Porque além da geometria, ela também trabalha com transformação, né, de medida. Não a transformação propriamente aqui, mas ele faz aqui, a gente tem uma sequência. Então, eu vou ler a questão para a gente entender melhor.
A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento da água. Uma cisterna como essa, na forma de um cilindro circular reto, com 3 metros quadrados de área da base, foi abastecida por um curso d'água com vazão constante. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro. E aí ele mostra aqui um quadro, tem as informações, aí ele fala do horário, nível da água, e ele pergunta qual a vazão em metro cúbico por hora do curso d'água que abasteceu a cisterna. Para a gente calcular o volume, porque para a gente encontrar a vazão, eu preciso dividir o volume pelo tempo. Então, vai ser a área da base, que ele já trouxe aqui na questão, e vou multiplicar pela altura. Como é que eu vou encontrar a altura? Eu vou aqui, ó, prestar atenção ao nível da água. Perfeito. Né? Então, eu vou fazer aqui, ó, a altura final menos a inicial, certo? E quando eu for dividir, vou encontrar o volume. Já encontrei o volume, aí agora o que é que a gente vai fazer? Uma coisa que o aluno precisa prestar muita atenção. Ele não vai dividir pela hora. Porque aqui, ó, se a gente fizer na sequência 1,1 menos 0,5, vai encontrar 0,6 para cada 2 horas. Uhum. E aí o aluno acaba errando a questão por não prestar atenção que o mesmo movimento que ele fez aqui com o nível da água, subtraindo a final pelo inicial, ele vai precisar fazer no horário. É essa atenção que o aluno precisa focar nessa questão. E aí ele não encontraria o resultado, né? Mas aí a gente sabe que, como ele está trabalhando com nível final menos inicial, ele também vai precisar fazer a mesma coisa, o mesmo processo no horário. Então é uma questão muito bacana, envolve várias habilidades. E essa questão, né? o gabarito dela? Gabarito dela é alternativa C. Alternativa C, 0,9. Muito bacana essa questão. Maravilha, maravilha. Vamos lá, mais uma questão destacada de matemática. E aí, professor, tem mais algum? Quem vai agora? Felipe. Pode Felipe, ser, por fim, pronto. vamos lá. A 138, 138, questão de matemática, joga na tela, grandona, né? grandona, não é? Mais fácil. Fácil demais. É mesmo. Muito fácil. Aí, que não é? maravilha, vamos lá. Então ele traz, falando sobre um controlador de voo, que dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo. Então é bem interessante, né? Ele fala sobre a distância, ele traz para a gente um gráfico mostrando a altitude, né, e distância, a distância no eixo das abscissas, a altitude no eixo das ordenadas. Mas, na verdade, essa questão é sobre escala. Né? Então ele traz um texto muito bonito, explicando, traz um gráfico bem legal, bem bacana. E aí ele fala o seguinte, sendo a medida do lado de cada quadradinho dessa malha aí quadriculada equivalente a 1 centímetro. Né? Então, se é um quadrado, é 1 centímetro quadrado, cada quadradinho desse. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. Então, já vou fazer uma relação aí entre a distância e a altitude. Olhando para o gráfico, qual foi a maior altitude que ele conseguiu aí? Valores não tem, mas a gente vê que ele está justamente na distância, né? O tamanho aí da altitude é de um quadrado, da lateral do lado de um quadrado, de um desses quadrados menores aí. E ele está dizendo que esse lado ele vale 1 centímetro. Então ele quer saber a escala em que essa tela representa as medidas reais é de quanto? A gente tem que lembrar o seguinte, que quando eu estou trabalhando com escala, a escala não possui unidade, não é? Então eu deixo as duas na mesma unidade, que é justamente para poder cortar essa unidade. Então eu faço uma transformação de 5 quilômetros, eu transformo para centímetros, justamente para eu conseguir a escala. Então vai ficar, a escala vai ser o quê? O tamanho do desenho sobre o tamanho real. Então, se o tamanho do desenho, a altura, a gente percebeu que era de 1 centímetro, pelo gráfico que foi mostrado aí, que é de 1 centímetro, e ele está dizendo que foi de 5 quilômetros, então a gente transforma 5 quilômetros em centímetros. Repare como ela é simples, né? Só transformar de quilômetros para centímetros. Então, eu vou ficar com 1 sobre 500 mil. A alternativa letra
É de elefante. Perceba, Maravilha, né? prova Uma amarela. questão tão simples, Simples. básica, não é? Maravilha, maravilha. Bem contextualizada. Bem contextual. Dia a dia, falar Do de dia a avião, dia, avião, altura. altura. Perfeito, perfeito. Não é nenhum E ao mesmo tempo conceito que o simples. aluno não consiga, né, perceber. E se trabalha isso, né? E se trabalha Claro, isso no ensino médio, trabalha né? muito Olha com que isso. maravilha. Mais uma questão, vamos lá. Quem vai agora? 173. Questão 173. Mais uma questão que trata de situação cotidiana. Vou ler para vocês. Um supermercado conta com 5 caixas disponíveis para pagamento. Foram instaladas telas que apresentam o tempo médio gasto por cada caixa para iniciar e finalizar o atendimento de cada cliente e o número de pessoas presentes na fila de cada caixa em tempo real. Um cliente, na hora de passar a sua compra, sabendo que cada um dos 5 caixas iniciará um novo atendimento naquele momento, pretende gastar o menor tempo possível de espera na fila. Ele observa que as telas apresentavam as informações a seguir. Caixa 1, atendimento, 12 minutos, 5 pessoas na fila. Caixa 2, atendimento, 6 minutos. E aí ele vai dando todas as informações. O aluno precisa entender que cada pessoa que está na fila, cada cliente vai levar 12 minutos para aquele atendimento, né? E assim por diante, vai acontecendo com os outros caixas. Então, assim, com uma simples multiplicação, a gente chega ao resultado. Porque o que é que ele está pedindo? Para alcançar o seu objetivo, o cliente deverá escolher o caixa. Quem é que vai demandar o menor tempo? O menor tempo aí a gente vai ver que é o caixa 5, né? 27, a alternativa é. Maravilha. É verdade, bem simples a questão. Apenas uma multiplicação. Nossa, muito simples a questão, maravilha. Olha, pela primeira vez eu estou vendo uma prova de matemática assim que, caramba, eu acertaria algumas. Eu acertaria na minha algumas. opinião, é uma das edições mais fáceis. Mais fáceis. Olha aí, pessoal, tá vendo? Tá aí, uma das edições mais simples. Tomara que ano que vem nós não estejamos, se nós estivermos aqui novamente fazendo esse comentário, que a gente não queime a língua, né? Porque tem esse negócio, né? Porque eu também faço algumas coberturas de alguns eventos, de algumas provas de concurso, que quando as bancas sempre alternam muito, né? É o famoso morde-a-sopra, né? Nós falamos assim, foi uma prova, dentre a realidade, foi uma prova fácil, né? No contexto geral, mas é uma prova voltada para a realidade, né? Para o cotidiano do aluno. Também não adianta você criar uma Não coisa adianta mirabolante, você criar negócio coisas que não tem nada a ver, que não está dia a dia. linkado no dia a dia. Então essa Perfeito. não é a pegada do Enem. Perfeita a sua né? observação, perfeito. Essa não é. Então assim, a gente percebe questões aqui que são utilizadas na engenharia, na arquitetura, escala. Agora a gente vai trabalhar com uma questão até que eu vou pontuar agora. Igual, A 165. 165. Olha aí, 165 na tela, vamos lá, Então, prova é uma amarela. questão que o pessoal do curso de Simples administração, contabilidade, utiliza. Simples, média, aritmética ponderada. Então, assim, a gente vai trabalhar com uma média, onde a gente tem os pesos, né? Então, os 100 funcionários, tá na tela já? Tá na tela Os 100 já? funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores, produção e administração. Os funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Então, ele está dizendo quais são os 2 setores aí, o de produção e de administração, a quantidade de funcionários por setor, né? O da produção e o da administração. E ele já falou logo no enunciado da questão que todos no mesmo setor possuem o mesmo salário. Então, os 75 funcionários do setor de produção recebem ambos R$2.000 e os 25 de administração, do setor de administração, ambos recebem R$7.000. Ele está dizendo qual a média dos salários dos 100 funcionários dessa empresa em real. Então é só multiplicar os 75 funcionários da produção vezes o valor que cada um recebe, que é de 2.000, né? O de administração mais, né? 25 vezes os 7.000 e dividir pelo total de funcionários. Nossa. Né? Então é uma questão E tranquila. A resposta letra. Alternativa letra C. Olha, né? letra C. Uma situação Nossa, bem do nosso cotidiano. aqui, que eu faria, viu? Essa aqui também. Faria, com certeza. Olha que professor Com certeza. Né? Professor de. A prova ela não fugiu da nossa realidade. Olha, que maravilha, Né? viu? Não fugiu da nossa realidade de conteúdos que são abordados diariamente
né? Como eu falei, desde o ensino fundamental. Os até o clássicos, ensino né? médio. Caíram os clássicos. Os clássicos, conteúdos clássicos. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, assim, no geral, vamos aqui só para a gente. Tem mais algumas questões de matemática? Tem mais alguma? 175. Tem mais alguma para gente comentar? Tem essa aqui, 175. Ah, tá, 175 aqui, é verdade. 175. Né? Mais uma. E aí, tranquila? Muito tranquila. Essa questão aqui. Joga se na tela aí. você- 175, joga na tela. Um aluno de sexto ano consegue resolvê-la com muita tranquilidade. O que é que ele diz aqui na questão? Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Qual é a medida da área em metro quadrado ocupada pela calçada? Então, a primeira coisa que a gente precisa descobrir aqui é qual é a medida do lado da piscina. E aí, como ele já forneceu a área, eu só preciso encontrar a raiz quadrada. Encontrei que o lado da piscina mede 20 metros. Né? Então, se mede 20 metros, quanto é que vai ser aqui o lado dessa calçada, do concreto aqui que ele quer fazer? 5 mais 5, então 30. Como essa área também é um quadrado, a gente só vai multiplicar 30 por 30, 900. E aí eu vou subtrair a área da piscina. 900 menos 400, 500. Putz, meu Só, pai, até- já acabou a alternativa até- D. Isso aqui se usa até no dia a dia. No né? dia a No dia a dia, dia, quem faz aí construção Exatamente. já trabalha com isso aí. Eu estou Exato. surpreso, pessoal. Confesso a você que eu estou aqui surpreso. Eu não sei se vocês teriam o mesmo desempenho na prova de linguagens, mas eu acho que Talvez. Talvez, né? Mas meu desempenho na prova de matemática desse ano do Enem, eu confesso que Muito seria acessível. um desempenho bom, a despeito de eu ter problemas sérios com matemática. Mas eu confesso que aqui muita coisa lógica. É isso. Né? Muita coisa que se você raciocinar um pouco, a gente É chega. leitura. É leitura. Leitura, interpretação. Maravilha, professora. Já estou aqui do meu lado também com outro mestre aqui, professor Alexandre Brandão, seja muito bem-vindo. O senhor que é quase um decano, que eu estou sabendo. Né? O senhor está tá aqui no meu shape aqui do negócio. A gente trabalha em colégio, né, que já passou ali a fase, você entrou no segundo tempo da vida do jogo, depois de 45 minutos, né? Nós somos chamados carinhosamente os jurássicos, né? Então, Exatamente. o senhor é um jurássico, eu estou sabendo. Nós estamos nesse grau já, né? Nesse grau dos chamados jurássicos, mas é bom porque tem experiência. Isso é conta bom, muito. Conta muito, né? Com Professor certeza. também, senhora também que eu estou sabendo, nós estamos na Então, série dos jurássicos também. tô chegando não corra lá. não, Faz não parte corra do não. time. Tô Faz parte. chegando Faz lá. parte do time. Professor Alexandre, né? Prova do Enem, tranquila. Olha, como já foi Segundo colocado dia. pelos colegas, realmente dentro do esperado, uma prova que veio para que o aluno faça com tranquilidade, sem nervosismo, porque as questões, não digo todas, certo? Mas a grande parte das questões, como foi colocado agora pela Pátria, é leitura, é interpretação, é lógica. Matemática é lógica, é você pensar com coerência, pensar de forma organizada, você resolve muitas questões sem precisar basicamente de cálculo. Lógico, eu tenho outros que eu vou precisar me dedicar um pouco mais, questões com assuntos mais específicos, mas a proposta do Enem nunca foi pegar uma questão, um conteúdo e aprofundar. Não. A proposta do Enem é colocar dentro da nossa realidade, certo? O mais próximo possível dentro do nosso dia a dia e procurar cobrar esse conteúdo de uma maneira ampla, mas não tão aprofundado. Ou seja, você não precisa ser um conhecedor supremo daquele conteúdo, mas precisa ter um bom embasamento. Esse, no meu ponto de vista, esse é o intuito do Enem. É analisar se o aluno tem um embasamento, mas um embasamento geral. Maravilha. Olha, só um comentário aqui. O pessoal que está no YouTube aqui, tem uma pessoa que colocou aqui, né? O Rubinho da Praia colocou. Até agora eu errei todas que as pessoas comentaram. Olha, Rubinho, né? Venha estudar com quem realmente tem condição. Venha estudar com a gente aqui venha que você estudar vai dar porque, show. olha, eu não tenho a menor dúvida, é um tipo de conteúdo. A prova do Enem é um tipo de prova que exige conteúdo lá, a gente começou aqui desde o 9º ano. Né? Agora, professor, deixa eu fazer só uma colocação. Mas eu já participei de várias correções do Enem e houve anos em que a gente tinha a chamada questão extraterrestre. Né? Que é aquela questão, linguagens, então, que é a minha área. Tem hora que você olhava para a questão e dizia, o cara arrumou isso aqui onde? Né? O cara foi falar isso aqui, puxou de onde? Não vieram extraterrestres na prova do Enem 2023, né?
Não, realmente nessa prova não Agora me diga uma tivemos coisa, um ano. teve alguma questão nessa prova que foi assim, quer dizer, pô, foi difícil, que eu diga assim, essa aqui o cara tinha que realmente, ele penava. Não, tem uma questão do logaritmo, certo? Que normalmente é o karma de muito aluno, é logaritmo. Então tem uma questão que vem, mas é uma questão, como a Patrícia colocou, uma questão básica, que você vai aplicar propriedades. Entendi. Diferente de uma questão que tivemos alguns anos atrás, uma questão do logaritmo, que inclusive foi na época considerada uma das mais difíceis da prova. Que envolvia um conhecimento muito profundo, que não é, como eu disse agora há pouco, não é o intuito do Enem, Entendi, perfeito. certo? Então, no geral, a prova estava bem tranquila. Bem tranquila. Vamos destacar a questão, vamos lá, vamos fazer agora, vamos, o pessoal que tá já pedindo aqui pra gente Vamos fazer a lá. questão. 142. Vamos começar com a 142. Olha aí, questão ruim, difícil, como é não? Não, a questão com texto longo, certo? Tá. Que o aluno pode se perder um pouco no texto, Entendi. mas com a lógica de resolução muito básica. Agora ele tem que lembrar de um conceito de existência de triângulos. Lembrar que qualquer lado de um triângulo, certo? Ele tem que ser o quê? É menor que a soma dos outros dois. Uhum. Além disso, ele tem que lembrar também de uma relação que existe em cima do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele é válido para o triângulo retângulo. Então, em Entendi. qualquer triângulo retângulo, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Só que aí eu posso ter uma variação desse teorema e analisar se meu triângulo, além de ser retângulo, se ele é acutângulo, ou seja, ângulos agudos, ou obtusângulo com ângulo obtuso. E é a partir desse princípio que eu vou analisar. Porque quando a questão diz o seguinte, diz que seja A, B, C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo A como a medida da hipotenusa, esses valores A, B e C são respectivamente os diâmetros do círculo, ou seja, temos aí círculos e o diâmetro é justamente os lados do nosso triângulo. Ele faz a relação entre amigos aqui, que vão comer pizza, e um professor de matemática propõe aí o desafio dele, que o valor da área da pizza dele ou é igual ou é maior que a dos amigos. Uhum. E ele disse aí na questão, aí tem um pontozinho chave que às vezes o aluno pode passar despercebido. Ele diz aí que o professor pegou as pizzas, partiu ao meio e montou um triângulo. Opa, peraí, se ele montou um triângulo, eu já posso descartar tranquilamente letra D e letra E, sem precisar de cálculo. Entendi. Por que eu descarto? Porque eu não posso ter um triângulo com um ângulo superior ou igual a 180 graus, ele deixa de ser triângulo. Perfeito. Então, só pela leitura, aí vem a parte da interpretação, só pela leitura da questão sem necessidade de cálculo, eu já elimino duas alternativas. Fico entre as outras três. Mas aí, como ele quer que a área seja maior, o triângulo tem que ser, no mínimo, retângulo mais. Aí, quando eu pego a letra A, eu tenho ângulo entre 0 e 90. Opa, então ele nem retângulo é, tá fora. Elimino outra. Quando eu vou para a letra B, eu tenho que o ângulo é 90 graus. Quando eu tenho 90 graus, eu tenho a igualdade entre as áreas. Mas não é isso que a questão propõe. Propõe que seja maior. Maior. Ou seja, sem cálculo, só analisando, o texto, a gente mata a questão. Entendi. Alternativa letra C. Maravilha. Agora aí, eu tô impressionado realmente aqui. Não sei se eu conseguiria nesse nível de raciocínio que o senhor colocou, mas realmente, só analisando e lendo direitinho, quem tem um conhecimento mais básico de matemática bem consolidado, faria a questão. É como eu disse, não precisa você ser um conhecedor profundo, mas precisa que você tenha um embasamento legal. Perfeito. Certo? Você consegue se dar bem na prova, não digo que vai conseguir fazer as 45, mas consegue um resultado bem positivo. Eu só fiquei pensando, quando você falou assim, será que a galera vai fechar essa prova, vai acertar as 45 de matemática? Vai ter muita gente fazendo isso, né? Deus queira que socorro, já tive aluno que fez. É. Graças a Deus. Vamos lá. Próxima questão, 145. Aí só uma colocação aí rapidinha em relação a isso. Às vezes o aluno acha que o maior concorrente dele é o adversário, que está ao lado. Não. É ele próprio, que ele tem que organizar o tempo, Verdade. o cansaço. É verdade. Chega um momento que depois de 2 dias fazendo uma prova longa, como é a prova do Enem, a vista vai literalmente Com vai certeza. atrapalhar geral a vista. Então, tem esse inimigo que é o tempo e é o cansaço. Isso pesa. Grande prova é o longão que a gente chama na corrida, exatamente. né? É o longão na corrida. Se você não se preparar para, né? Isso Tiver aqui não, bem não é prova de tiro preparado. curto, não é prova de Não. 100 metros rasos. De jeito nenhum, uma prova de 1.500 aí, de boa. Você tem que ter tranquilidade, tem que ter preparo, tudo isso. Perfeito. A Questão próxima, 145, 145, vamos lá. é uma questão de um assunto recorrente. Mediana, Que é estatística. média e moda. Exato. É a parte inicial de estatística, que são as medidas de centralidade, questões básicas. Aí moda, vamos lá para moda. Moda que está em evidência, é o que aparece. Isso está no nosso dia a dia. Não precisa Perfeito. ser matemática, não. É o que todo mundo usa. Está em Perfeito. evidência. Então, o que mais aparece? Quando você olha o gráfico, a barra mais longa aí está bem clara. É o 3. Isso. Então, 55. Então, já tenho a minha moda, beleza? Aí eu vou para o próximo, mediana. Eu costumo avisar os meus alunos que começam pelos mais fáceis.
moda, mediana. Se não conseguir matar a questão com essas duas, Certo. aí você vai para a última, que é a média, que dá mais trabalho. Não é difícil, mas é trabalhoso. Então eu chego na mediana, eu tenho 160 motoristas. Para calcular a mediana, eu tenho que lembrar o quê? Mediana são os valores centrais. Como é uma quantidade par, eu vou pegar 160, divido por 2, eu tenho 80, então vai me interessar o termo que está na posição 80 e o termo que está na posição 81. São esses dois. E faço a média aritmética simples dos dois. Quando eu organizo aí, eu tenho uma viagem, são 10 motoristas, 2 viagens, mais 10, 3 viagens, são 55. Se eu somar esses 3 grupos, eu vou para 75. Ou seja, já tenho 75 elementos. Não cheguei a 80 e 81, que é o que me interessa. Certo. Eu vou para o próximo grupo, 4 viagens. 4 viagens tem 25. Então, com certeza, os ocupantes da casa 80 e 81 tá nesse grupo. Então, a minha mediana, 4 mais 4 dividido por 2, eu tenho a minha mediana 4. Então, já matei. Eu tenho moda 3, eu tenho mediana 4. Então, já dá para eu ter uma ideia. A minha moda é menor que a mediana. Perfeito. Quando eu olho alternativas, eu já consigo eliminar a letra A, Perfeito. consigo eliminar letra B, consigo eliminar letra C. Eu estou entre letra D e letra E. Ou seja, sem necessariamente um cálculo, eu já elimino alternativas. Perfeito. Certo? Esse é o princípio para você resolver a prova de matemática. Aí eu vou para o último recurso que agora que é a média. Aí eu vou fazer uma média aritmética ponderada. Eu tenho um peso, que é a frequência. Ou seja, 10 motoristas fazem uma viagem. Então vou ter que multiplicar 1 vezes 10, 2 vezes 10, 3 vezes 55, 4 vezes 25, 6 vezes 50 e 7 vezes 10. Somo tudo, divido pela quantidade de motoristas, são 160. Ao final, eu vou ter média 4,15. Ou seja, é um valor superior à minha moda e à minha mediana. Então, a única alternativa condizente é a letra E. Moda menor que mediana, que é menor que média. Perfeito. Certo? Perfeito. É uma questão de então, cálculo simples. daria o que mais ou menos aqui, para raciocinando uns 3 minutos para fazer? Eu acredito que menos. Menos, né? Acredito que ela não consegue resolver essa questão mesmo, porque o segredo principal é o quê? Você vai para a pergunta, para o comando da questão. O que a questão quer? E deixa o texto um pouquinho lá em cima e vai para o comando. A questão quer comparar, beleza. Se ela quer comparar, então eu vou analisar o que é que eu tenho e o que é que eu preciso. Eu vou analisar os dados que eu tenho, o que é que eu preciso lá no meu texto, lá em cima, e vou pontuar apenas isso, para não perder tempo de forma excessiva. Entendi. Que isso aí é raro no Enem. Perfeito. Tempo perfeito, é raro. Perfeito. É, uma prova, é a inteligência, usar o raciocínio. Exatamente. pra Você poder tem que perfeito. fazer pensando não apenas no conteúdo, mas como vai resolver essa prova. Perfeito, perfeito. Vamos soltar o gabaritão aí na tela, joga o gabaritão aí, já tá todo mundo aí com o gabarito, ó, pronto aí, joga para todo mundo ver, né? Para todo mundo aí, que o pessoal tira print desse gabarito, distribui, manda no Zap, manda no grupo do amigo, né? Pessoal, gabarito extraoficial aqui do Terra, né? Com patrocínio aí da Universidade Anhembi Morumbi. E dificilmente, galera, eu posso atestar para vocês que haverá modificações nesse gabarito. Pelo nível da prova, pelo nível dos professores que estão aqui, que responderam a prova, que olharam e que fizeram esse gabarito, dificilmente vocês vão ter alteração. Pode ter certeza disso. Professor Alexandre, vamos lá, mais uma questãozinha. Vamos para mais Destaque uma. aqui, qual mais uma? 163. 163, prova amarela, pessoal. Questão aqui, conteúdo de quê, professor? Aí aqui? vamos lá, essa questão é aquela questão que o aluno olha assim, epa, peraí, logaritmo. É um assunto que eu sou suspeito em falar porque é um assunto que eu adoro, Certo, certo? Eu gosto muito Log desse aqui? assunto, log. perfeito. É uma ver. questão que tem um texto relativamente longo, tem muita informação aí, mas que o aluno vai filtrar. Certo. Então vamos lá. Ele quer, lá no final ele diz o seguinte: uma nova máquina com I igual a 8 vezes 10 a menos 8 foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído. Então, peraí, já sei o que é que eu quero. Eu vou buscar então as informações. Eu tenho no primeiro parágrafo, eu tenho a fórmula. N igual a log de a décima menos log de 0 a décima. E eu tenho a informação do valor de 0. E na segunda parte aí do texto, eu tenho justamente as classificações. Até 48 decibéis, entre 48 e 55 e assim por diante. Então, qual é o intuito da questão? Simples. Eu vou pegar o valor que ele deu de I, vou substituir na minha fórmula e vou desenvolver para poder saber em qual desses parâmetros de classificação eu vou encaixar o resultado. Perfeito. Quando eu substituo, eu passo a ter a seguinte situação. Nós vamos ter logaritmo, todos os dois valores de I elevado a décima. Então, pela propriedade, quando eu tenho logaritmo de uma potência, eu posso pegar o meu expoente e lançar à frente do logaritmo. Então, ficaria 10 vezes log de I menos 10 log de I 0.
Aí eu vou para um conceito de matemática fundamental, lá do princípio, que às vezes o aluno esquece um pouco, para ver que a importância da matemática não é só, como foi colocado agora há pouco, terceiro ano, primeiro ano, segundo. É fundamental também, como os professores bem enfatizaram bastante. Então, a matemática é um conjunto. Se você vai fazer uma construção sem base, ela vai desmoronar, não tem jeito. Com certeza. Então, matemática precisa dessa base desde o início, isso é importantíssimo. Então, fator comum, quando eu boto o fator comum em evidência, o 10 vai à frente, e dentro de um parênteses vai ficar apenas log de i menos log de zero. Aí agora eu vou substituir os valores. No log de i, ficaria log de 8 vezes 10 a menos 8, no outro log de 10 a menos 12. Aí eu começo a aplicar a primeira propriedade. Como eu tenho menos dois logaritmos, um menos o outro, eu posso transformar isso aí em um logaritmo de uma divisão, logaritmo de um quociente. Ficaria log de 8 vezes 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 12. Aí eu vou novamente para o fundamental. Divisão de potência de mesma base. Certo? Observo a base e subtraio. Chegamos a ter no final log de 8 sobre log de 10 elevado a menos 4. Reaplico propriedade do logaritmo. Note que eu estou fazendo um joguinho aqui entre matemática fundamental, matemática do ensino médio, mas aí elas se cruzam, né? É fundamental. Exatamente. Se complementam, certo? É então, quando eu reaplico a propriedade de logaritmo de um quociente, eu passo a ter 10 vezes log de 8 menos log de 10 a menos 4. Reaplica a propriedade, tanto de um lado como no outro. Log de 8 seria 2 a terceira, passo o expoente para frente multiplicando. O menos 4 vai para frente multiplicando. Aí eu passo a ter o quê? 10 vezes 3 log de 2. Opa, log de 2 a questão fornece o valor, 0,3. E no outro, menos 4, com o menos na frente vai ficar mais. 4 vezes log de 10. Log de 10 na base 10 vale 1. Também uma consequência da definição do logaritmo. A partir daí é só substituir os valores. 10 vezes 3 vezes 0,3 mais 4 vezes 1. Ao final, eu vou ter 49 como resposta. Quando eu comparo com os padrões que eu tenho lá de classificação, você vai perceber que ele vai estar no segundo. Ou seja, a alternativa a ser marcada aí seria a letra B de bola. Caramba. É uma questão que o aluno... Agora dá um trabalhozinho para fazer? Dá, porque você tem que ter um certo conhecimento das propriedades. Tem que fazer cálculo, não tem isso. É uma questão que a gente pode graduar ela como difícil. Entendi. Pelo contexto da prova em si, a gente pode essa questão classificada como difícil. Entendi. Certo? Entendi. A gente poderia tranquilamente. Eu gostei pelo que o senhor falou, que pelo contexto da prova, essa seria uma prova, uma questão que eu diria, ela é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais exigida do aluno. Quando você olha o todo da prova, você percebe que essa questão, ela se diferencia um pouco. Não, digamos assim, pela profundidade de cálculo, mas pelo conhecimento abrangente que o aluno vai ter que ter mais aí para poder aplicar. Perfeito, certo? Perfeito. Professor, vamos a uma última questão. Vamos fechar com chave de ouro agora. Chave de ouro, é? Questão 164, uma questão de geometria espacial. Epa, que a gente, professor de matemática, sempre avisa, né? Vem uma coisinha por aí, geometria sempre está presente. Geometria é carro-chefe no Enem, não tem jeito. Não tem jeito. Todo ano aparece, isso aí é frequente, não é novidade, a gente martela isso o ano todinho. Galera, geometria plana, geometria espacial cai com bastante frequência. Agora, essa questão me surpreendeu por um detalhe. Normalmente o Enem trabalhava a parte cone e troncos, ou de pirâmide, ou de cone, em sua forma, não necessariamente em cálculo. Entendi. E nessa questão veio com cálculo. Mas uma questão bem tranquila, por quê? Ela trabalha a parte de cone com cilindro. Então é uma questão bem tranquila que dá para o aluno desenvolver sem problema nenhum. A questão propõe o seguinte: um artista plástico monta uma obra de arte, que é um cone, certo? Desse cone, ele vai retirar o topo, ou seja, fazendo um círculo de diâmetro 6. Certo. E, em seguida, ele faz uma perfuração com todo esse diâmetro, obtendo o cilindro. Então, essa, basicamente, é a nossa questão. Qual é o procedimento para se resolver essa questão? Primeiro passo, ele quer saber qual é o peso, qual é a massa. Ele dá a densidade, 0,6 gramas por centímetro cúbico. Opa, se dá por centímetro cúbico, é volume. Então, tem que trabalhar com volume. Então, vou dar um jeito de calcular o volume dessa peça que sobrou aí. Como? Calcula o volume primeiro do cone. Lembrando que a área do volume de um cone era da base vezes a altura dividido por 3. Eu tenho meu volume total. Em seguida, eu vou retirar essa parte de cima. Então, vou ter que calcular o volume dessa parte de cima. Mas peraí, professor. Como é que eu vou fazer isso? Fácil, faz através de uma proporção. Eu posso fazer a relação entre as suas dimensões sem problema nenhum. Então, vou ter o quê? Volume do maior vai estar para o volume do menor.
Assim como o raio da base do menor, pode ser o diâmetro, tanto faz, o raio da base do menor vai estar para o raio da base do maior. Mas aí tem um detalhe. Como eu estou trabalhando com a grandeza, volume, e a grandeza, comprimento, são diferentes. Eu vou ter que compensar. Então, eu vou pegar a razão do raio e elevar ao cubo para poder fazer essa compensação. Ao final, eu tenho o volume do cone menor, que nesse caso, o valor do volume do cone menor seria de 108. O volume do maior, 2.916 centímetros cúbicos. O menor, 108. E aí eu vou calcular agora o volume do cilindro. Aí eu tenho que lembrar que o cilindro tem um diâmetro exatamente igual à base do cone que foi retirado. Ou seja, 6. Calculo com raio, que é 3. O aluno tem que ter o cuidado de não confundir o diâmetro com o raio. Certo? O raio é metade do diâmetro. Certo. E eu chego ao resultado, a área da base vezes a altura, que é 648. Esse seria o volume do cilindro. Então, ao final, o que é que eu faço? Do volume total, 2.916, eu retiro a soma dos dois volumes das partes que foram retiradas, o cone menor e o cilindro. Finalizando aí, eu fico com 2.160. Esse é o volume. Para obter o peso, obter a massa, só preciso multiplicar por 0,6 agora. Então, essa é uma questão que também pode graduar ela como difícil. Entendi. Finalizando em 1.296, alternativa letra B B. de bola. Então, houve questões que exigiram do aluno um raciocínio, um cálculo mais acurado, mas nada estratosférico. Não, né? nada fora do que a gente esperava. Nada. Se você comparar esse Enem com o Enem do ano passado, bem igualzinho. Temos aqui questões que você resolve sem cálculo, só lendo, só raciocinando. E tem outros que vai precisar prova de matemática, querendo ou não, certo? Infelizmente, para muitos alunos é um karma. É verdade. Mete medo. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por essa área. Tanto é que estou nessa área há mais de 30 anos. Então, amo de coração o que eu faço. Certo? Então, é uma área que realmente é apaixonante. E se o aluno tiver um pouco de cuidado e começar a pensar de forma racional, ele se dá bem na prova. Maravilha. É só organizar as ideias. Não precisa de nervosismo. Maravilha, maravilha. Professor Alexandre Brandão, muito obrigado. Né? É uma honra, né, poder estar aqui com uma pessoa de uma experiência tão grande, um profissional de tantos anos. Eu sempre digo, o Brasil ele é lindo, porque ele tem pessoas em cada parte desse país, pessoas competentes, né, pessoas que fazem diferença na educação, que sabem ensinar, que transmitem com lealdade, com competência e com amor aquilo. Né? Quando o senhor fala, eu sou apaixonado por isso, né? Eu não sou apaixonado por matemática, não sou apaixonado por língua portuguesa. Né? Mas Cada somos um com a sua- apaixonados pela educação. Nós somos apaixonados pela Isso é educação. importante. E o importante quando a gente vê uma prova dessa, eu não sei o senhor, mas assim, dá aquela sensação, né, de tranquilidade, de paz, de felicidade, dizer, caramba, o trabalho foi bem feito, mais um ano, né? Se meu aluno seguir minhas orientações, ele chega lá, ele consegue responder a prova e segue o passo da vida dele adiante. Não, e o bom é você, ao final do aluno, quando o aluno saiu da prova, ele mandar uma mensagem para ti dizendo que foi a melhor prova de matemática que ele fez nos últimos anos. Olha que coisa bonita. Tem coisa melhor? Não, tem coisa melhor, não tem A coisa gente melhor. sai aqui radiante. Professor, muito obrigado. Eu né? que agradeço Muito o espaço obrigado. aí. E, pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa transmissão. Pode vir aqui comigo. Né? Eu estou, assim, feliz, eu diria até a você emocionado, né, por mais um momento especial. Eu vou sempre agradeço muito, agradeço a Deus por esse momento. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na espiritualidade. Muito obrigado, né? Meu Deus, obrigado ao pessoal do Terra, né? Pessoal que está aqui fazendo a transmissão, o Igor, a tanta gente aqui que está aqui dentro, né? Que está conosco aqui, né? Aos professores, sem vocês, sem os mestres, né? Eu estou vendo aqui a Thaís, mas eu estava aqui há pouco com quem estava aqui segurando, que estava aqui com a gente aqui, esqueci. A Laura que estava aqui. Agradeço ao professor Carlos André, que estava também na organização. O pessoal do Terra, obrigado. Vocês são fantásticos, né? Sempre tem aquela coisinha, vai entrar na hora, não entra. Faz parte desse processo todo. A gente também correu muito aqui para resolver tudo. Obrigado aí a Robert, a Diogo, a Gabriela, a Gustavo, a Roger. Obrigado aí a Juliano. Obrigado a Cibele. Obrigado ao Pedro, né? E, claro, obrigado aí à Universidade Anhembi Morumbi, que também foi patrocinador de todo esse evento. Né? Obrigado a Sandra também, a Sandra Toledo, que nos apoiou em tudo que nós fizemos aqui. Um beijo no seu coração e obrigado a você que está nos vendo aí. Mais um ano de Enem terminando, mais uma missão cumprida, né? E sigamos para novos Enems, sigamos para novas provas e sigamos acreditando na educação. Nós somos, como o professor Alexandre está aqui há pouco com a gente, nós somos
amantes da educação, né? Porque eu não acredito que um país mude, né, se não for pelo viés da educação. Muito boa noite, muito obrigado e até a próxima.